Meu amigo, minha amiga, esse aqui é um vídeo sobre identidade em Jesus Cristo. Essa aqui é a parte 2 do vídeo. Se você tiver interesse depois, eu vou colocar em algum lugar no final do vídeo a parte 1. Mas o propósito, a intenção desse vídeo é te encorajar para que você saiba que você é filho. Este é um fundamento sólido e você pode caminhar firme no Senhor, sabendo que você tem uma identidade nele, de filho e de filha. Nós falamos um pouquinho na primeira parte sobre como é importante ter um pai, o que é a adoção, que Deus nos adota. E quero contar um testemunho para vocês. Eu estava fazendo a minha TED da Jocum, ali o treinamento lá em Israel, e, cara, eu estava crescendo muito em Deus, sabe? Eu estava tendo tempos de busca. E eu penso que esses tempos, quando você faz um voto, quando você está num tempo de busca, eu estava querendo ser batizado no Espírito Santo, eu estava querendo pregar o Evangelho ali nas ruas, e esses são tempos propícios, quando você está buscando a Deus, que uma revelação do Senhor venha, tanto na leitura da palavra, quanto no seu dia a dia, e aquela revelação ela te transforme. Você pode pedir para que o Senhor te transforme, para que Ele te dê essas revelações. Uma revelação que eu tive foi, eu estava ali em Israel e eu estava durante a minha TED, num tempo, se não me engano, de que eu estava orando algumas vezes ao dia, tempos curtos, mas, poxa, eu vou orar esse tempo aqui com Deus. E eu lembro que eu saí do nosso lugar onde nós tínhamos a nossa reunião, as nossas aulas, o nosso culto ao Senhor, quando eu estava andando debaixo de umas videiras, sabe? Era bem simples, era dentro da casa. Eu estava andando no corredor, do lado de fora da casa, embaixo de uma videira, e eu escutei o Senhor falando tão claro comigo, tão profundo no meu coração. Eu te vejo. E aquilo foi tão forte, tão impactante. Eu quero falar com você que o Senhor te vê. Deus, Ele é um Pai presente. Ele é um Deus de amor. Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, Ele vem nos falar sobre o fato de que Ele nos vê. Ele diz o seguinte: os gentios buscam todas essas coisas, mas vocês busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Jesus, ele fala, não fiqueis inquietos, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Ele começa a dar exemplos, vocês estão vendo esses passarinhos? Eu visto eles, eu dou alimento para eles. Ele fala, eu visto os lírios do campo e eu alimento os pássaros. Não são vocês muito mais valiosos do que esses pássaros? Do que esses lírios do campo? Pois bem, eu alimento vocês, eu cuido de vocês. Não se preocupem com o dia de amanhã. Busquem o reino de Deus, não busquem somente essas coisas em primeiro lugar, porque antes de vocês orarem, eu sei o que vocês precisam. Vocês não faltarão nessas coisas básicas. Amigos, essa é uma passagem sobre o cuidado de Deus. Só que ela fala muito sobre o nosso Pai, porque nós sabemos quem nós somos, qual é a nossa identidade, quando nós entendemos que nós somos como o nosso Pai. Não somente nós cuidamos de outras pessoas, porque este é o coração generoso e amoroso do nosso Pai, mas também nós entendemos que nós somos cuidados, nós somos protegidos. Deus falou comigo, eu te vejo. Ele estava querendo dizer, filho, eu estou com você. Jesus também falou, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, antes de ascender aos céus, eis que sou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem do nosso Jesus. Estou convosco, não vos deixarei, nem vos abandonarei. Isaías capítulo 41, se não me engano, diz que o Senhor nos toma pela nossa mão direita. Isaías capítulo 30 diz que Ele é uma voz
atrás de nós dizendo: este é o caminho. Então essa é a mensagem do nosso Senhor, meu amigo. Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que te veste, Ele é aquele que tira a sua imperfeição do passado. Você é filho de Deus. Essa mensagem sobre identidade é uma mensagem super importante, porque identidade é um fundamento. Você tendo esse fundamento firme, você vai prosseguir descobrindo e vivendo aquilo que Deus tem para você. Lá em Jeremias capítulo 29, Jeremias está escrevendo para um povo que está na Babilônia. Eles estão exilados lá. Eles estão longe da terra prometida, da terra de Israel. E Jeremias, no versículo 11, diz para eles: pois Deus sabe o melhor para você. Ele tem bons planos. Ele tem esperança. E Ele tem um futuro para você. E é isso que Deus tem para você, meu amigo. Ele tem bons planos. Ele sabe, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareceu para o povo lá na Babilônia que estava difícil, que eles teriam que viver durante anos naquele ambiente, mas Deus falou para eles: orem pela cidade onde vocês estão, continuem plantando vinhas, construindo casas, dando seus filhos em casamento, porque um dia eu vou retornar vocês para a terra. E o Senhor Jesus, ele fala para nós também: um dia eu voltarei, eu enxugarei toda lágrima dos seus olhos. Saiba e viva essa vida sabendo que Deus, ele tem bons planos para nós, que Ele é um Deus bom e você é filho dele. Ele tem esperança para você. Você pode confiar, você pode ter esperança nesse Deus. E também esse Deus, ele tem um futuro. O futuro dele é bom. O futuro, o destino que Deus ele projeta para você, porque ele conhece a sua história. Ele já te conhecia quando você estava no ventre da sua mãe. Este é o Deus que apaga os seus erros do passado. Basta somente se arrepender e confiar no Senhor Jesus, porque este é um Deus que ele projeta uma história nova. Ele é um Deus que escreve tudo para o bem do reino dele e também para o seu bem, porque o seu bem é se tornar parecido com o Senhor Jesus. Essa é a história do nosso Deus e você pode fazer parte dessa história. Você, como filho, você tem direito à herança. E a herança do nosso Deus, ela é boa. E Jesus, ele vai voltar com a sua recompensa. E ele não se esquece de nós. Ele é conosco agora, ele tem bons planos para nós. Você pode confiar nesse Deus. Essa foi a segunda parte do nosso vídeo sobre identidade, que Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses. É algo tão importante para quem se converteu há pouco tempo, e também para quem aceitou o Senhor Jesus, se tornou discípulo do Senhor já há mais tempo. Você precisa ter essa identidade, sair da mesmice, sair das quatro paredes, da passividade, de não crescer no Senhor, de não dar frutos. Você precisa dar frutos. Então, entenda a sua identidade. Você é um ramo na videira, você dá fruto, você permanece no Senhor. Deus abençoe e até a próxima.